louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele não fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado.
e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, naquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiu uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caia sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com as árvores secas? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo.
E as multidões que tinham ocorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que os acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje inicia a nossa Semana Santa com esta celebração do Domingo de Ramos. E nós que estávamos na procissão, ouvimos na primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías: o Senhor Deus deu-me uma língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. O Senhor desperta a cada manhã e me excita os ouvidos para que eu possa prestar atenção na sua palavra como discípulo. E os dois movimentos de escuta e de proclamação da palavra nos leva ao que disse a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses: todo joelho se dobre na terra e embaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor. A educação dos sentidos, do escutar e do falar, faz com que nós nos prostremos diante do Senhor. O evangelho de hoje, como vocês perceberam, é um evangelho mais longo, porque ele narra a paixão e a morte de Jesus. E eu gostaria de tomar com vocês as palavras de Jesus na cruz. Diante de todo o escárnio, de todo o suplício, diante de toda a dor, Jesus vai dizer apenas 3 coisas. A primeira: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. A segunda, olhando para o ladrão arrependido que estava ao seu lado, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. E por fim, antes da sua morte, Jesus se entrega ao Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todos aqueles que zombavam de Jesus antes da sua morte foram capazes de fazer uma única provocação: salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. Por 3 vezes, com 3 pessoas diferentes, Jesus, na hora da cruz, foi provocado a salvar a si mesmo. O Papa Francisco diz que este é o refrão da humanidade, de uma humanidade egoísta, que só pensa no seu bem próprio, só pensa no seu bem-estar, só pensa em si. E Jesus não se permite ser corrompido por esta provocação tanto quanto egoísta: salva-te a ti mesmo. Porque o movimento de Jesus na cruz não é para si, mas é para nós. O seu amor
que hoje é transbordante nesta entrega, não é para si, mas é para mim, é para você, é para todos nós. E diante desta palavra, eu quero te convidar a fazer esta experiência de contemplar a cruz de Jesus e de ver que nela transborda o amor de Deus por nós. Faça da sua experiência da Semana Santa deste ano de 2025, diante da cruz de Jesus, a experiência do transbordamento do amor de Deus, para que ao fazer a experiência do amor de Deus, você também saia daqui transbordante. Faça esta experiência, que na Semana Santa você experimente o amor transbordante de Deus, para que você também seja capaz de transbordar na família, com as pessoas com quem você convive, no trabalho, com os companheiros no dia a dia, na vida da comunidade. E naquele momento, antes de morrer, quando eles zombavam de Jesus e dizia para ele: salva-te a ti mesmo, os soldados estavam pregando os pregos nas suas mãos e nos seus 2 pés. Os estudos bíblicos mais profundos deste relato vai dizer que no momento em que os soldados batiam o martelo nos pregos, e os pregos perfuravam os pulsos de Jesus e os tendões dos seus pés, qual foi a palavra de Jesus? Pai, perdoa-lhes. Diante da dor mais dolorosa, podemos assim dizer, a dor física, porque vocês imaginam um prego sendo batido no meio dos seus pulsos. Imagina um prego sendo batido no meio dos tendões do seu pé. Quando a gente vira o pé, olha quanta dor nós temos e como é doloroso ficar com o pé machucado. E quando a gente faz memória deste acontecimento doloroso da vida de Jesus, enquanto batiam os pregos, os cravos, Jesus gritava ao Pai: perdoa-lhes. O grito de Jesus não foi de murmúria, não foi de acusar os seus acusadores, mas o grito de Jesus é o grito que o Pai ouve, o grito para que nós sejamos perdoados. Antes de morrer, Jesus nos oferece o perdão do Pai, que é capaz de superar na nossa vida todo o pecado. E se de repente o seu pecado te impede de experimentar o amor transbordante de Deus, e te impede de ser uma pessoa transbordante, peça a Jesus a graça do perdão, que é um perdão que liberta, que restaura e que cura. Depois disso, haviam 2 ladrões pregados ao lado de Jesus. Um zombou dele dizendo: salva-te a ti mesmo. E o outro diz: mestre, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E naquele momento vem a segunda palavra de Jesus na cruz. Jesus olhando para aquele homem com a ternura do amor do Pai e lhe dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi capaz de olhar para os condenados pela sociedade, mas que não são condenados por Deus. Jesus foi capaz de olhar para aquele homem e de lhe possibilitar a graça de participar da realeza de Deus, que por conta própria ele não poderia chegar.
Meu irmão, minha irmã, olhando para esta segunda palavra de Jesus, que diz ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Peça nesta Semana Santa a graça do céu, a graça do paraíso, para que quando chegar o dia da nossa morte, nós, como aquele ladrão arrependido, possamos pedir a Jesus: hoje eu quero estar contigo no paraíso, Jesus. E por fim, antes da sua morte, Jesus dá o último suspiro, e Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O movimento de Jesus com o Pai era de uma íntima relação de amor, na qual ele não guarda tudo para si, mas ele entrega tudo ao Pai, inclusive o seu espírito. Faça você, nesta experiência da Semana Santa, entregar toda a sua vida ao Pai, entregar toda a sua família, as suas lutas, os seus sonhos, as suas dores, as suas conquistas. Entregue tudo nas mãos do Pai. Primeira palavra, o perdão. A segunda palavra, o paraíso. E a terceira palavra, a entrega. E o Evangelho encerra dizendo que naquele momento da dor e da morte de Jesus, as multidões e os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam, ficaram à distância olhando estas coisas. E eu quero encerrar agora esta pregação tomando este último versículo do Evangelho. No momento da morte de Jesus, os que o amavam distanciaram e o contemplaram. Sabe por que eu quero tomar esta última frase do Evangelho? Para nos ensinar para a vida. Tem momento que a gente enfrenta a dor de pessoas amadas, e que por mais que nós desejemos fazer alguma coisa por elas, isso não estará sobre o nosso controle. E diante deste sofrimento e desta dor, como aqueles que amavam Jesus, distanciaram e o olharam com misericórdia. Aprenda isso para a vida. Tem situações de sofrimento que a nossa missão será distanciar um pouco e olhar com misericórdia. E agora, por um instante, nós vamos pedir esta graça. Se te ajuda a rezar, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e peça as graças que hoje o Evangelho quer te dar. Perdão. Pai, perdoa-lhes. Peça o paraíso, o céu, a salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. E entregue a sua vida nas mãos do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Reze, peça com fé, para que nesta Semana Santa você experimente o amor de Deus na sua vida, para que este amor transbordante te faça também uma pessoa transbordante. Faça a sua oração e peça ao Senhor o que hoje Ele quer te oferecer. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes omiti. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelos males
Agora nós vamos ficar de pé. Você vai deixar os seus ramos aí no chão ou no banco, o livreto, e você vai estender as suas mãos em direção à cruz de Jesus. E você vai fazer esta experiência de entregar as pessoas que você ama e que de repente estão sofrendo. Naquele momento da morte de Jesus, quem o amava o distanciou e o olhou com misericórdia. E agora você vai fazer esse exercício com as suas mãos estendidas diante da cruz de Jesus. Entregar quem você ama e que de repente está sofrendo, e que por mais que você queira fazer, de repente você não terá esta potência, e de repente a sua missão vai ser de se distanciar e de olhar com misericórdia. Então, por esse instante, reze pelos doentes, pelos idosos, pelos que sofrem. Senhor Jesus, aos pés da tua cruz, queremos entregar todos aqueles que sofrem, todos os doentes, todos aqueles acamados, todos aqueles que já não têm mais a força física. Queremos aprender com a tua palavra que muitas vezes teremos que distanciar apenas e olhar com misericórdia. Diante da tua cruz, nós nos colocamos para experimentar o teu amor e a tua graça, e para receber o teu perdão, para transbordar-nos do teu amor, que hoje é derramado sobre nós. Por isso, com as nossas mãos em direção à cruz, cantemos este refrão, pedindo a piedade e o perdão de Deus, que hoje quer nos alcançar.